uma palavra com você que está em 1 João 4, 16. Aleluia. A todos que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Quem nos visita pela primeira vez, certamente você já recebeu um brinde da igreja e já deixou o seu nome para oração também, para mantermos um contato com você. Então seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Valdinei Terra, daqui dessa igreja. E quem nos acompanha online também, que Deus abençoe. As nossas crianças estão saindo já para o culto infantil. Crianças de 4 a 8 anos podem subir ali pela galeria. As professoras já estão aguardando vocês para um culto específico para vocês, na linguagem das crianças. Que as nossas crianças sejam profetas dessa geração, amém? Que nossas crianças façam a diferença no nosso tempo. Que as nossas crianças sejam adultos menos problemáticos do que nós. Sejam mais cheios do Espírito Santo do que nós. Em nome do Senhor Jesus. Quantos concordam? Digam amém. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Amém? Senhor, te agradecemos por essa palavra tão rica, tão poderosa, tão maravilhosa, que nos confronta, que nos conforta, que nos encoraja, que nos dá vigor, ó Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Cumpre esta noite os teus propósitos, fale conosco, que cada coração esteja pronto para receber aquilo que o Senhor quer falar com cada um nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Eu ministrei na semana passada a primeira mensagem de 3, com o título Ele nos amou primeiro. E o título da mensagem desta noite é Ele nos amou primeiro, parte 2. E no dia 24 eu vou ministrar a parte 3 dessa mensagem, Ele nos amou primeiro. E eu quero compartilhar com você esse texto, desta palavra. Eu creio que Deus já falou ao seu coração na semana passada, assim como falou ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração também. Amém? Você sabe o que são sentimentos? Certamente você sabe, porque você tem sentimentos. Uma das definições de sentimentos diz que os sentimentos podem ser definidos como os estados ou as reações que o ser humano é capaz de expressar diante de alguns acontecimentos, de algumas situações que acabam vivenciando. Na quarta-feira agora, dia 13, a Kézia e eu completaremos 14 anos de feliz união conjugal. Dia 13 de outubro de 2007, nesta igreja nos casamos. Deus nos abençoou e há 14 anos estamos juntos como marido e mulher. E é um tempo precioso demais, né? 14 anos passa rápido demais. Eu tinha apenas 24 anos, ela 19 anos. Estamos aí, eu caminhando para os 40, ela com mais de 30. E Deus vai nos dando assim, né, alguns cabelinhos brancos, a barba já está branca no queixo também. Mas eu me lembro que há 14 anos atrás, e quem estava aqui no nosso casamento, que por sinal tinha 453 pessoas no nosso casamento, não sei como coube tanta gente aqui, né, de Genúzia, naquela noite. Mas tinha gente na galeria, gente lá fora e ainda choveu. E foi 453 pessoas dentro dessa igreja. Mas quem esteve aqui pôde ver que eu não estava muito sério, eu estava sorrindo e muito, né? Porque o sentimento, há 14 anos atrás, quando a minha esposa entra, vestida de noiva, toda de branco aqui nessa igreja, eu não conseguia fazer outra coisa senão rir. Era um sentimento de euforia muito grande. E eu prometi para o meu sogro que eu ia dar um beijo nele quando ele entrasse. E eu dei um beijo nele, né? Ele ficou vermelho, assim como ele ficou agora. Mas foi um momento emocionante demais. Porque sentimentos, eles fazem parte da nossa vida.
em diversos momentos, sejam momentos de maior euforia ou momentos de maior tristeza, mas os sentimentos eles estão presentes na nossa vida. E nós expressamos os sentimentos de alguma forma. Agora, o que nós precisamos ter atenção e cuidado com relação aos sentimentos é que os sentimentos, eles podem, em algum momento, bloquear o amor que Deus tem por nós. Eu me lembro também uma situação aí, bem mais de 14 anos atrás, quando eu tinha 17 anos, eu entrei numa empresa para trabalhar, com a promessa de que eu seria registrado nessa empresa. E olha o sonho de um menino de 17 anos receber o primeiro registro na carteira. Eu trabalhava desde pequeno, com 14 anos de idade, eu saía vendendo box para banheiro em diversas regiões de Curitiba e região metropolitana. Batia de porta em porta oferecendo box para banheiro. Eu não sei como meu pai e minha mãe deixavam eu com 14 anos sair, pegar ônibus e sair vender box. Mas com 17 anos eu tive essa promessa de ter a carteira registrada. Eu falei, uau, antes de eu me alistar no exército, vou ter o meu registro na carteira. Trabalhei por quase 2 anos na empresa. Quando eu fui sair da empresa, para minha surpresa, eu não tinha sido registrado. Me devolveram a carteira limpinha, falaram assim, a empresa passou por uma crise e a gente acabou não te registrando. Qual que foi o meu sentimento naquele momento? De revolta. De muita revolta. Eu falei, trabalhei por quase 2 anos, estou saindo sem registro. Tivesse ficado trabalhando por conta, teria ganhado mais. Sabe que os sentimentos eles fazem parte da vida da gente, seja um momento de euforia, de alegria, de revolta, de tristeza. E o cuidado que naquele momento de revolta que eu tive é não deixar que eu perdesse a minha fé em Deus e o sentimento que Deus tem por mim. Porque eu poderia simplesmente revoltar com Deus e talvez alguém tenha passado um momento muito mais difícil que realmente teve uma revolta até mesmo com Deus. São situações revoltantes que nós passamos. Eu acredito que muitos aqui já passaram situações assim. Um momento que o seu coração foi cheio de uma revolta, de uma tristeza, de uma angústia, de sentimentos de diversas formas que trouxe talvez um malefício para a sua vida. Irmãos, sentimentos como ódio, rancor, tristeza, mágoa, ou até mesmo a notícia de um diagnóstico de uma doença, ele traz algo muito ruim para o coração. Não é assim? Uma pessoa que está passando um momento de um sentimento tão ruim, não consegue enxergar o colorido da vida, não consegue nem sentir o amor de Deus, ou seja, existe um bloqueio na vida da pessoa. Deus deixou de amar essa pessoa? Jamais. Deus continuou amando, mas o sentimento ele está ali como um bloqueio e essa pessoa não consegue receber, sentir o amor que Deus tem por ela. E esse é o cuidado que nós temos que ter, a atenção que nós temos que ter, porque Deus ele não nos deixa de amar. Deus não nos deixa de amar. Mas algumas situações bloqueiam a nossa vida de receber o amor de Deus. Ele continua amando. Tem pessoa que não consegue receber o amor de Deus. É claro que o amor de Deus ele é expresso de diversas formas, através de uma pessoa, de um sorriso, de um abraço, como nós falamos hoje pela manhã. É gostoso. Deus se revela também assim. Mas Ele tem abundantemente o seu amor que pode ser despejado na nossa vida. Encher o nosso coração, porque o amor humano ele é limitado e ele frustra, ele decepciona. Já teve momentos que eu decepcionei a minha esposa. Nesses 14 anos, teve um momento que ela falou assim, mas o hominho, sistemático, que difícil, quando é que vai mudar? Mas teve um momento também, ela falou assim, ai, não poderia ter outra escolha, esse moreninho do Monza, né? E eu também, essa magrela, olha... Mas tem esses momentos da nossa vida, que o sentimento humano, ele é limitado. Ele vai até um certo ponto. Mas o amor que Deus tem por nós, ele é infinito.
O amor que Deus tem por nós, ele preenche o nosso coração. Se há um espaço que está mal preenchido pelos sentimentos ruins, o amor de Deus preenche o nosso coração. Sabe que pode ser desafiador esvaziar o nosso coração dos sentimentos ruins. Porque talvez tenha um sentimento alojado ali há muitos anos. Esses dias eu passo de vez em quando levar as crianças na escola, numa rua aqui perto, no Centenário, e tinha um carro ali que já tinha nascido aquelas flores, alguns conhecem por Bonina, outros por Maravilha, eu conheço por Maravilha. Já tinha nascido Maravilha dentro do carro, em volta do carro, e eu passava todo dia ali, há anos o carro está ali, você também passa ali. E eu vi aquele carro ali. Essa semana eu passei e não vi o carro. Alguém teve coragem, vendeu essa carcaça, desfez o carro, ou jogou para dentro do terreno, mas não tem mais o carro ali. Sabe que o sentimento da vida da gente, alguém tem que criar coragem e falar assim, sentimento, você está alojado há muitos anos aí. Já criou capim, praga, mas está na hora de ser arrancado daí para dar lugar para o sentimento, para o amor que vem de Deus. Tem que ter coragem para arrancar, né? É desafiador, mas esvaziar o coração dos sentimentos ruins, ele é necessário para que Deus preencha o nosso coração com o amor dele. Não existe espaço vazio, existe espaço mal preenchido, e nós somos templos do Espírito Santo. Temos espaço aqui para encher do amor de Deus dentro do nosso coração. Então fique atento que Deus está falando conosco nessa noite, amém? Deus está falando ao nosso coração. Na semana passada eu citei sobre o contexto quando foi escrita esta carta. Quando João escreve essa carta, a igreja estava vivendo uma situação que existiam falsos mestres inseridos no meio da igreja, pessoas que estavam ensinando falsas doutrinas dentro da igreja. E esses homens influenciando os crentes ali, que eram conhecidos como os gnósticos, diziam que era impossível uma divindade habitar num corpo humano. Eles afirmavam que o espírito é bom, mas a matéria é essencialmente má. E por causa disso eles diziam que Cristo não tinha vindo a este mundo como homem. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, 1 João 1,14, João diz assim, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele escreve no primeiro capítulo de 1 João também, dizendo assim, o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos com os nossos olhos, o contemplamos e com as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Ele habitou entre nós, ele pisou nessa terra. Então essa mentira que eles tinham de que uma divindade não podia ocupar um espaço na matéria, isso daí a palavra de Deus já nos mostra que é verdade. Jesus pisou essa terra, Jesus habitou entre nós, Jesus desceu cheio de graça e de verdade, ele se esvaziou da sua glória, se tornou como um de nós. Para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos e desfrutar deste amor de Deus que é tão grande, é tão infinito, que nós não podemos dimensionar o tamanho do amor que Deus tem por nós. Ele nos amou primeiro. E Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Você tem pessoas que moram dentro do seu coração? A gente costuma falar assim, você mora no meu coração, não paga aluguel e não paga nem condomínio, né? Eu tenho muitas pessoas que moram no meu coração e certamente você também tem. Não é gostoso quando você ouve alguém dizer assim, você mora no meu coração, não é bom? É bom demais. E qual que é o sentimento que você tem quando você se lembra das pessoas que moram no seu coração? É um sentimento de amor, né? Que gostoso. Essa semana eu e a Kézia fomos visitar a Madalena, e quando a gente estava despedindo dela, ela falou assim, vocês moram no meu coração. Gente, como enche o coração da gente de amor, de alegria, e a recíproca é verdadeira, Madalena, nós te amamos também, você mora no nosso coração. E é gostoso demais isso. A gente dizer assim, você mora dentro do meu coração. Agora deixa eu te perguntar, e dentro do nosso coração tem espaço para Deus morar? Tem, né? E muito espaço.
Ele mora dentro de você, amém? Certamente Ele mora dentro de você. Ele mora dentro de mim. Então, se nós falamos que Deus mora dentro de nós, derruba essa falsa ideia dos gnósticos dizendo que era impossível uma divindade habitar num corpo humano, porque Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Deixa eu retornar apenas ao texto que nós lemos aqui nessa noite. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Agora preste atenção. Quem é o amor? O texto responde: Deus é amor. Deus é amor. E ele diz assim: aquele que permanece no amor, permanece em Deus. É óbvio, por quê? Porque Deus é amor. Então aquele que está em Deus está no amor, e diz assim: e Deus está onde? Está nele. Deus permanece nele. Onde Deus está em você? Está dentro de você. E se Ele está dentro de você, o amor dele está abundando dentro de você. Amém? O próprio Jesus, ele disse na oração sacerdotal, em João capítulo 17, verso 26, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, dizendo para Deus, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele falou assim: Pai, assim como eu recebi o amor do Senhor por mim, agora eu peço que o Senhor também despeje amor sobre eles, sobre os discípulos, e nós somos discípulos dele. Deus tem nos amado tanto, né? E a gente olha para nós e fala assim: meu Deus, é sem merecer o amor dele por nós. Nós temos tantos sentimentos, às vezes de raiva, de ira, de ódio, de orgulho, e precisamos vencer todos esses sentimentos dentro do nosso coração. E ainda Deus continua nos amando. Aí Deus limpa a casa, daqui a pouco a gente começa de novo, volta à tona aqueles sentimentos, né? E a gente precisa falar assim: Deus, retire esse sentimento do meu coração. É o pecado, é o orgulho, é a vaidade, é a soberba. Hoje nós falamos de manhã sobre casamento, e dentro do tema sobre as ameaças do casamento. E uma das coisas que nós vivemos, falamos de manhã, é que vivemos numa sociedade pós-moderna. Existe um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, um dos mais respeitados desse século. Ele diz assim que a sociedade que nós vivemos é chamada sociedade líquido-moderna, onde as coisas são voláteis, nada é durável. Você pode perceber que nós nem gostamos que as coisas durem muito mesmo, porque a gente enjoa fácil das coisas dentro de casa. Está na hora de trocar o banheiro, está na hora de comprar panelas novas, está na hora de trocar os talheres, está na hora de trocar as louças, porque a gente enjoa fácil, e nem é feito nada para durar tanto mais. Mas isso é preocupante quando entra nos relacionamentos. E o relacionamento, ele precisa ser durável. Sabe por quê? O amor de Deus por nós, ele é durável. Deus não nos ama com uma limitação dizendo: eu te amo só até aqui. E sabe que o desafio deste tempo que nós vivemos, para todos os círculos de relacionamento, é buscar o amor de Deus por nós. Porque se nós estivermos com o nosso coração cheios do amor de Deus, nós vamos conseguir amar o próximo. Se o amor de Deus preencher o nosso coração, nós vamos conseguir vencer o pecado. Porque quem vai querer ofender a pessoa a quem ele ama? Eu não quero ofender a minha esposa. Eu quero ser fiel até ela, até o final a ela, porque nós fizemos uma aliança, um compromisso, dizendo assim: até que a morte nos separe. Agora, quando eu olho para Deus, eu falo assim: Deus, eu não quero aborrecer o Senhor. Eu não quero quebrar uma aliança com o Senhor. Porque Ele depositou um amor por mim, e olha que o amor de Deus não é como o amor humano que nós temos. O amor de Deus é o amor sacrificial. Ele entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Agora você imagina, o próprio Deus descer da sua glória, esvaziar da sua glória, deixar o seu trono de glória, descer até este mundo, se tornar como um de nós, por amor a nós. E ainda mais, Ele pega a nossa vida, tira os carrapichos como a ovelha desgarrada, nos limpa, cura as nossas feridas e ainda continua nos amando.
apesar de tantos erros que nós cometemos, imagine se Deus fosse levar em conta. Essa semana eu falei assim, Deus, ainda bem que só o Senhor conhece o que eu penso, o que eu sinto. Porque o Senhor não me julga, mas o Senhor me perdoa e o Senhor me ama. E eu acredito que você passa por isso também. Olha, se Deus soubesse, se as pessoas soubessem, né? Se as pessoas soubessem o que passa na sua mente, talvez até agora, talvez alguém te julgaria e falasse assim, não quero mais ser teu amigo. Não quero, eu vou me afastar de você. Mas Deus olha para você e diz assim, filho, filha, eu te amo. Eu me lembro de aquela passagem quando os fariseus, do mais novo ao mais velho, trouxeram aquela mulher que estava em ato de adultério. A mulher estava tendo uma relação sexual ilícita. E eles trazem aquela mulher diante de Jesus para lançar uma prova e fala para Jesus, e agora, o que você vai fazer? Essa mulher foi pega em ato de adultério, a lei de Moisés diz que deveremos apedrejá-la. Talvez se nós estivéssemos lá, assim, cumpre a lei. Cumpre a lei. O que diz na lei? Vamos olhar lá a lei, vamos conferir na lei, vamos cumprir a lei. E o que Jesus faz? Jesus se abaixa e começa a escrever na terra. E diz os historiadores, os estudiosos da Bíblia, que nós não sabemos o que Jesus escreveu, mas eles sugerem que Jesus estava escrevendo os 10 mandamentos ali. Não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos. Escrevendo os 10 mandamentos no chão. E Jesus continua, e quando Jesus ergue a cabeça, não tem um acusador. Ele diz para a mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela falou assim, nenhum, Senhor. Ela falou assim, ele fala para ela, eu também não te condeno, mas eu te perdoo, vá e não peques mais. Sabe que às vezes a gente se arma porque a gente está aguardando uma condenação e Jesus vem com o amor dele por nós. Eu perdoo os teus pecados. Eu conheço as suas fragilidades, as suas fraquezas, eu perdoo os seus pecados. Porque eu te amo. Sabe, irmãos e irmãs, no tempo que nós estamos vivendo, os ataques são de tantas formas, mas Ele continua nos amando, e se Ele nos ama, Ele também nos fortalece, nos ajuda a vencer. Diz a palavra do Senhor que o amor, Ele lança fora o medo. Nós não precisamos ter medo, porque Ele nos ama. Eu não vou falar que eu quebrei a xícara, porque meu pai vai me bater. Fique tranquilo, Deus não vai bater em você. Ele vai te chamar para perto, como Jesus chamou aqueles pequeninos, aquelas crianças, e diz, olha, não vos impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Se não nos tornarmos como uma criança, não poderemos entrar no reino de Deus. Então Deus, Ele nos chama e fala assim, vem para perto, fale qual que é o teu medo, fale qual que é a tua fraqueza, fale qual que é o teu problema. Eu te perdoo, eu te ajudo, eu te fortaleço, porque eu te amo. Ele continua nos amando. Não precisamos ter vergonha nem ter medo dele. Nós temos cantado aqui nesses cultos, falado sobre o amor de Deus por nós. E não há nada melhor que o amor dele por nós. O amor dele supera, como eu disse na semana passada, o amor de mãe. O amor dele supera o amor de um amigo. O amor dele supera o amor de um cônjuge. O amor dele é maravilhoso. Um dos requisitos para eu casar com a Késia foi que eu amasse mais a Deus do que a ela. E eu aceitei a condição e fiz a mesma proposta para ela. Nós precisamos amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Porque antes de amarmos a Deus, Ele nos amou primeiro. Ele te ama. E se não fosse o amor dele abundando dentro de nós, inundando o nosso coração, jamais iríamos amar a Ele. Jamais. Porque nós não vemos. Mas tem uma coisa, nós podemos sentir o amor dele por nós. Retirar todo sentimento de tristeza, de angústia, de ódio, de luto, de medo, e deixar que o amor dele inunde o nosso coração. Eu falei para vocês a semana passada que eu vou ministrar 3 Cs.
3 palavras iniciando com a letra C. Semana passada eu falei sobre a consciência, sobre termos a convicção de o quanto Ele nos ama, porque a palavra nos garante que Ele nos ama. É colocar na nossa mente que Deus nos amou primeiro e Ele continua nos amando. Agora o segundo C que eu quero compartilhar com você é coração. Coração, apenas essa palavra. Porque é através do coração, a Bíblia diz que é do coração que procede as saídas da vida. E é no coração que nós vamos sentir o amor de Deus, porque é no coração que nós sentimos tristeza, é no coração que nós sentimos angústia, aflição, medo, vergonha. Brota dentro do nosso coração, mas o convite de Deus para nós é que você sonde o seu coração nessa noite. Se há vergonha, se há medo, se há culpa, você possa retirar nessa noite para que dê lugar ao amor de Deus por você. Tenha consciência do amor de Deus por você, mas também sinta o amor de Deus por você no seu coração. É possível sentir o amor de Deus, porque o amor de Deus ele é infalível. Ele é infalível. Deus tem prazer em se relacionar com cada um de nós. Por isso que Ele entregou o seu único filho. Você acha que Deus precisava enviar o filho dele para este mundo para morrer em nosso lugar? Deus está num trono de glória. Deus está sentado num trono de glória. Ele recebe louvor perfeito dos anjos. Isaías 6 diz que os serafins estão em volta do trono, voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse diz que existem 24 anciãos que se prostram diante dele e o adoram, dizendo: Santo, Santo, Santo. A adoração mais perfeita está nos céus. Mas porque Ele ainda se importa e se importou em enviar o seu único filho para descer a essa terra e morrer em nosso lugar. Porque assim como Ele está no alto e sublime trono, Ele quer assentar no trono do nosso coração. Assim como a glória dEle enche os céus, enche a terra, a glória dEle quer encher o nosso coração. E se Deus é amor, Ele quer encher o nosso coração da presença dEle. E se a presença dEle estiver dentro de nós, o amor também estará dentro de nós. Filhos e filhas de Deus, Deus deseja se relacionar com você. Porém, não há lugar para o amor de Deus quando o coração está cheio de outros sentimentos. É preciso se esvaziar de outros sentimentos. É preciso se livrar de outros sentimentos. Quando nós rompemos com os sentimentos ruins, Deus então inunda o nosso coração do amor dEle. Eu não sei você, mas eu quero ter o meu coração inundado pelo amor dEle. Eu sinto que o amor dEle por mim, mas eu sinto que Ele ainda tem muito mais para me oferecer. Tem algum sentimento que tem bloqueado o amor dEle no seu coração? Tem alguma coisa que ainda tem impedido você de sentir este amor abundando, inundando o seu coração? Quero convidar você a colocar-se em pé. Deus quer que você sinta o amor dEle acima de qualquer outro sentimento. Deus quer limpar o seu coração nesta noite dos maus sentimentos e encher o seu coração do amor dEle. Os sentimentos ruins precisam ser esvaziados para que Ele comece a derramar dentro de nós mais e mais do amor dEle até transbordar, até transbordar. Quem sabe você está vazio nesta noite. Quem sabe você está assim, olha, tão vazio, fala assim: Deus, eu estou me sentindo vazio, não consigo sentir o teu amor, mas olha, Deus quer te encher, preencher do amor dEle nesta noite, para que você saia nesta noite com o seu coração inundado pelo amor dEle e pela sua vida. Deus quer encher o seu coração.
Gente, que sua semana seja uma semana abençoada, uma semana da presença do nosso Deus. Amém? Estenda suas mãos em posição de receber. Meus amados e queridos irmãos, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.